Prosseguindo no estudo do Apocalipse, versículo por versículo, vamos agora ao capítulo 14, versículo 8, ao ponto 3. Neste capítulo 8 estamos dando ênfase à Babilônia apocalíptica, que eu detalhei para vocês na aula anterior, que ela com certeza é a Igreja Católica, né? Muitos têm defendido a Igreja Católica dizendo que não é. Nós sabemos o porquê disso, porque a Igreja Católica ela está trabalhando para a união das religiões, e isso toda a Igreja de Jesus sabe que é uma das obras, né, que vai preparar o mundo para o caminho, para o anticristo. Então, por isso eles estão negando, né? E nesse ponto agora, o ponto 3, eu vou falar, o tópico diz como as igrejas evangélicas sobreviveram à perseguição da Babilônia apocalíptica. O que eu vou enfatizar nesse tópico? Algo muito importante, que você não pode se deixar levar pelo engano que está correndo no mundo hoje. E lembrando que hoje é dia 24 de novembro, no dia 31 de outubro, eu fiquei aguardando, mas não saiu uma notícia oficial. Dia 31 de outubro de 2021, esse ano corrente, saíram diversas notícias na internet que o Papa iria reverter a exclusão, a excomunhão de Lutero. Iria readmitir Lutero como teólogo católico. Esse seria um grande passo para unir as religiões em torno da Igreja Católica, que é com certeza a Babilônia apocalíptica. Bom, essa notícia, houve um pedido das igrejas reformadas, esse pedido a resposta ainda não saiu, mas essa resposta deve sair a qualquer momento, né? Eu fiquei aguardando porque dia 31 de outubro fez 500 anos que Lutero foi excomungado da Igreja Católica. Lembrando que Lutero ele nunca saiu da Babilônia apocalíptica, né? Ele fez críticas à Babilônia apocalíptica, mas ele nunca caiu, nunca saiu. Ele começou as suas críticas em 1517, 4 anos depois, em 1521, a Igreja Católica excomungou ele. E eles estão assim muito próximos, esse Papa Francisco, que é esse Papa bem estranho, ele já deu sinais de que realmente vai readmitir Lutero, porque com isso ele vai estar unindo as igrejas reformadas com a Igreja Católica. Bom, eu tenho visto, por exemplo, seitas como a Adventista do Sétimo Dia, né? Tem um homem chamado Rodrigo Silva, seria antiético aqui, mas tem que citar o nome. Ele é um dos que tem defendido a Igreja Católica, inclusive dizendo que ela não é a Babilônia apocalíptica. É um dos que vai colaborar para essa união das religiões. E é claro que nós sabemos que não serão só as vertentes do cristianismo, até o ateísmo esse Papa está trabalhando para unir, tanto que ele aceitou os bispos ateus da China. Ele admitiu eles como teólogos católicos. Todas as religiões ele está trabalhando, no islamismo, tudo que ele puder, ele vai trabalhar. Isso está profetizado na Bíblia. Então, o que a igreja evangélica não pode cair no erro? A igreja evangélica não pode cair no erro de acreditar que ela saiu da Igreja Católica, que ela saiu da Babilônia apocalíptica. Esse é o grande golpe, né, que a Babilônia apocalíptica está fazendo nesses últimos dias. Ela, junto com as igrejas reformadas, tem defendido que todas as igrejas saíram da Igreja Católica, né? Eles estão dizendo que nós somos reformados. E, infelizmente, eu tenho visto na internet sites, né, de cristãos das Assembleias de Deus dizendo que a Assembleia de Deus é uma igreja reformada. Isso daí é um passo para aceitar esse plano, esse golpe da Babilônia apocalíptica, porque se saiu dela, né, então todos devem voltar a ela, porque ela, como diz as igrejas reformadas, seria a igreja mãe, tá bom? Mas não é. Então, nesse tópico aqui, eu vou evidenciar, aqui é um trecho pequeno, né? Eu tenho um livro de história da igreja, tá bom? Que está em fase final de escrita,
em que eu conto como as igrejas evangélicas, elas na verdade nunca foram católicas. As igrejas evangélicas, elas sobreviveram, né, a duras penas ao período de domínio da Igreja Católica, porque a Igreja Católica trabalhou para exterminar essas igrejas. E ela diz que conseguiu exterminar as igrejas que rejeitavam o batismo infantil no 7º século da era cristã. Nós sabemos que é mentira. Nós estamos aqui como prova de que ela não conseguiu exterminar. Então, isso é um aviso para as igrejas evangélicas. As Assembleias de Deus, eu falo porque é a igreja que eu participo, né, e outras igrejas evangélicas também, como a Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja Batista Não Reformada, tá bom? Que é uma igreja cristã também. Então, elas sobreviveram à perseguição da Igreja Católica, e eu vou citar aqui até documentos não cristãos. Vou citar documento católico e vou citar também outros documentos, né, que não são cristãos, como revista super interessante, que hoje já está provado. Antes da reforma de Martinho Lutero, existiam igrejas evangélicas que eram chamadas ou de anabatistas, que são rebatizadoras, né, ou de batistas, tá bom? Que esse nome é anterior até a essa igreja batista moderna, porque essa igreja batista moderna, ela surgiu da igreja anglicana. E eles conheceram as igrejas que eram chamadas de anabatistas ou batistas, e a partir disso eles se denominaram também batistas. Pois bem, o comentário diz: como as igrejas evangélicas sobreviveram à perseguição da Babilônia apocalíptica. O período dominado pela Babilônia apocalíptica, do ano 431 a 517. Bom, por que eu coloco esse ano 431? Porque esse foi o ano em que a Babilônia apocalíptica definitivamente estava organizada, tá bom? E com leis para perseguir e matar as outras igrejas que não concordavam com ela. A Babilônia apocalíptica, nós vimos em tópicos anteriores, ela vinha se organizando desde o ano 90 da era cristã, do 1º século, quando surgiram aqueles primeiros bispos traditores ou lápices, né, caídos, que foram adorar os deuses pagãos e começaram a unir o culto pagão com elementos do cristianismo. Tá ok? Mas ela se organiza em definitivo no ano 431, eu falei isso no tópico anterior, quando a Igreja Católica fez um concílio na cidade onde Semíramis, a divindade, né, entre aspas, claro, a divindade Babilônia, onde ela era adorada como deusa romana. Ela era adorada como Diana dos Efésios. Então a Igreja Católica fez um concílio em Éfeso e pegou todos os títulos de Semíramis e colocou em Maria, Nossa Senhora, Mãe de Deus, Rainha dos Céus. Ok? E ali foi, eu considero, a organização final da Babilônia apocalíptica. O comentário prossegue: incluindo o período que as suas filhas reformadas se juntaram, 1517 a 1790. Por que eu coloco 1517? É quando começa a reforma, chamada Reforma Protestante. 1790, esse ano ele marca o momento em que as igrejas reformadas e a Igreja Católica, elas perderam a ligação ao Estado e perderam o poder de matar as igrejas que não aceitavam o batismo infantil. Literalmente assim, Lutero, Zwinglio, Calvino, todos eles matavam cristãos, e não era só cristãos não, né? Matavam muitos outros. Lutero defendeu a morte de judeus abertamente. Eu sempre falo que Lutero não é cristão, ok? 1790, essa data é marcante porque um pouco antes disso, os Estados Unidos, ele publicou, depois da sua independência, né, ele publicou a primeira Constituição e ele colocou lá na Constituição que ninguém poderia ser molestado por conta da sua fé. Ou seja, nos Estados Unidos nenhuma fé poderia ser molestada, ninguém poderia ser perseguido, porque antes disso, né, eles perseguiam. Né? Lembra o caso, né, das bruxas que os
supostas bruxas que os reformados puritanos mataram nos Estados Unidos. E na França ocorreu a Revolução Francesa e também eles colocaram no seu documento que ninguém poderia ser molestado por sua fé. Ok? O comentário prossegue. É incontável o número de mortos cristãos, muçulmanos, judeus, pagãos e bruxas. Bom, cristãos porque a Igreja Católica ela começou logo a perseguir os cristãos que não aceitavam o batismo infantil. Muçulmanos porque ela vai organizar as famosas cruzadas baseada na teologia da Guerra Santa ou Guerra Justa de Agostinho de Hipona, que dizia que a Igreja Católica podia matar para implantar o reino de Deus. Agostinho é outro que eu digo, isso é um pagão, né? Um dos piores personagens na história da teologia. Mas hoje, até nas Assembleias de Deus, ele está sendo chamado de Santo Agostinho de Hipona. Não é. Mandava matar judeus também, né? A Igreja Católica, eu recomendo a vocês o livro A Espada de Constantino, que diz desde o começo como eles perseguiram os judeus, tanto que os judeus até hoje, nós temos dificuldade para evangelizar os judeus, porque os judeus falam, vocês cristãos nos perseguiram. E aí se nós dissermos, não, mas eu não sou católico, ele fala, mas você é reformado. Eu falo, não, mas eu não sou reformado. E é difícil você convencê-los, porque toda a história que corre é que só existe Igreja Católica e Igreja Reformada. Que só existia a Igreja Católica e depois surgiram as igrejas reformadas. Isso não é verdade. A verdadeira igreja cristã tem que repetir isso. Sempre existiu uma igreja verdadeira que sempre foi amiga de Israel, que sempre orou por Israel, que nunca defendeu a morte de ninguém. Porque cristão não mata. Bom, além de cristãos, muçulmanos e judeus, eles mataram também pagãos. Vamos lembrar de Carlos Magno, que o Papa ordenou a ele que ele implantasse o catolicismo em todos os povos bárbaros, em todos os pagãos. E foram décadas de guerra, 32 anos de guerra, milhares de mortos. E o Papa se baseou em quê? A Igreja Católica pode matar para implantar o reino de Deus, como dizia Agostinho de Hipona. Tá bom? E também bruxas, né? Porque Lutero, além de escrever o livro dos judeus e suas mentiras, onde ele defendeu que as sinagogas deveriam ser incendiadas, né? Ele defendeu também que as bruxas deveriam ser mortas. Esse povo não era cristão, mas o golpe desses últimos dias é juntar todas as igrejas nesse grupo aí. A igreja que se junta aos reformados e aos católicos, ela morre espiritualmente. Lembrando que a reforma protestante, eu provei isso em pontos anteriores, ela foi organizada pela maçonaria, ou seja, pelo satanismo. Inclusive o primeiro estatuto da maçonaria, eu falei para vocês em tópicos anteriores, é só rever, o primeiro estatuto da maçonaria foi organizado por presbiterianos, por reformados. Então, os cristãos têm que ficar longe dessa turma. O comentário prossegue. No 7º século da era cristã, a Babilônia se orgulha em afirmar que exterminou as igrejas que não aceitavam o batismo infantil, normalmente denominada montanista, donatista e muitas outras denominações, tá bom? Mas existia uma igreja verdadeira fora da Igreja Católica. A Igreja Católica perseguiu essas igrejas dizendo que conseguiu exterminar. É mentira. Nós estamos aqui para provar que eles não conseguiram. Mas, na verdade, não conseguiram. As portas do inferno não podem prevalecer contra a Igreja de Jesus. E, sem sombra de dúvida, a Igreja Católica é uma porta do inferno. Talvez a maior porta. Ela matou muito mais do que o Império Romano. E no período do Império Romano, nós temos as atas dos mártires que o Império Romano matava. A Igreja Católica, ela nem documentava. Então nós não temos como saber a quantidade de mortos
da Igreja Católica. Ela simplesmente matava dizendo que eram hereges e, segundo o, entre aspas, Santo Agostinho de Hipona, que na verdade, na profecia, eu sempre digo que Agostinho de Hipona ele aparece no Apocalipse, porque ele está lá no período da igreja de Pérgamo e ele é, sem sombra de dúvida, o Balaão de Pérgamo. Porque como o falso profeta Balaão, falava coisas bonitas de um lado, mas lançava pecados diante do povo de Deus do outro. O comentário prossegue. A história registra grupos de evangélicos que não aceitavam o batismo infantil vivendo na França no século XII. Viviam escondidos nas montanhas, porque a Igreja Católica perseguia e matava. Nesse período se destacou o líder anabatista Pedro Valdo. Só batizavam adultos e, entre aspas, rebatizavam os adultos que haviam recebido o batismo na Igreja Católica quando criança. E é sempre importante lembrar, o batismo infantil é uma heresia do inferno. Essa heresia, ela está entrando, já tem igreja evangélica batizando crianças, que acham que não tem problema nenhum, mas ela tem um grande problema. Por que a Igreja Católica ela matou mais pelo batismo infantil do que por qualquer outra doutrina? Porque eu digo que o batismo infantil ele é o sonho de Satanás, porque tira do homem o testemunho de fé em Jesus, como a Bíblia exige. No momento do batismo, o homem deve se arrepender dos seus pecados, ser batizado, dando testemunho de fé em Jesus. Quando criança, ele não dá testemunho. Foi batizado, não deu testemunho. E quando crescer, também não dará testemunho, porque já está batizado, né? Então, é uma doutrina perigosa. Lembrar que os reformados vão matar também por causa dessa doutrina. O Papa Alexandre III, que viveu de 1159 a governou, né, até 1181, ordenou a perseguição a Valdo e seus seguidores. Essa perseguição deu origem à Inquisição. Se você pesquisar quando que a Igreja Católica criou a Inquisição, quando ela criou essa forma de torturar, até confessar as heresias e matar, foi nesse período para perseguir esses anabatistas. Eles achavam que tinham exterminado lá no 7º século da era cristã, mas encontraram eles aqui nas montanhas da França. E depois vão encontrar outros na região que era um grande mangue do Império Romano, né? Que eram chamados Países Baixos, que até o Império Romano evitava, o exército romano evitava ir para lá. Lá também vão se esconder muitos cristãos. Os anabatistas vão ser encontrados em grande número nos Países Baixos. Veja a citação, né, de John Fox no Livro dos Mártires, publicado pela CPAD em 2011, na página 56. As atividades de Valdo e dos reformados suscitaram a primeira aparição dos inquisidores, porque o Papa Inocente III autorizou a certos monges como inquisidores para que fizessem inquisição e entregasse os reformados ao braço secular. O processo era breve, porquanto uma acusação era considerada como prova de culpa, e nunca se concedeu um juízo aos acusados. Se alguém era acusado em seu leito de morte de ser seguidor de Valdo, suas possessões eram confiscadas e o herdeiro ficava privado de sua herança. Bom, ele usa aqui o termo reformados, né, nesse livro. É claro que não está tratando de reforma protestante. Veja que isso aqui ocorre ali no ano 1200. Lutero vai surgir lá em 1517 com a sua reforma, né? Mas os livros chamam de reformados, ou poderia chamar até de pré-reformados. Mas eu não gosto de chamar de reformados, porque a reforma protestante, na verdade, foi um grupo que tentou reformar a Babilônia apocalíptica, né? Nos meus escritos, eu prefiro chamar de cristãos. O comentário prossegue. Valdo afirmava que a Igreja Católica já nasceu corrompida, pois o primeiro Papa dos dias de Constantino, Papa Silvestre I, né, que governou de 314 a 335, já se envolvia em corrupção, inclusive aceitando presente do imperador. Silvestre estava entre os bispos lápices
que negaram a fé durante a perseguição. Ou seja, era um bispo espírita, porque quem trabalhava no templo de Júpiter e de Mitra era um culto que havia possessão demoníaca. É como um cristão que vai hoje participar de um culto espírita durante uma perseguição e 10 anos depois vou voltar para pastorear uma igreja. Né? Como está esse pastor? Eu acredito até que ele tem a oportunidade de se arrepender e mudar de vida. Mas ele não pode ser colocado como pastor numa igreja, ele tem que ir para o banco. Como alguns pastores, né? Principalmente o pastor Donato, né? Criticou o imperador por ele colocar os bispos pagãos para governarem imediatamente igrejas. O imperador acabou por perseguir, proibir que Donato pregasse o evangelho. Ali começa a perseguição da Igreja Católica às igrejas chamadas anabatistas ou donatistas. Donato eles vão dar nome a uma igreja segundo Donato. Não, Donato, ele era um pastor de uma igreja cristã verdadeira, que tinha um nome, eles se identificavam como Nova Profecia. Era uma igreja pentecostal. O livro de Eusébio de Cesareia, vamos lembrar que Eusébio de Cesareia, ele viveu na época desse Silvestre, ele trabalhou para o imperador. O seu livro, História Eclesiástica, ele escreveu a pedido do imperador. Ele comenta sobre essa igreja, ele critica o fato deles acreditarem em profecia, deles acreditarem em línguas espirituais, deles acreditarem que estavam vivendo a era do Paracleto. Ele critica diversas coisas nessa igreja, mas ele não cita uma profecia, uma heresia desses pastores, principalmente o pastor Montano, né, que é um dos pastores de destaque nessa igreja. O comentário prossegue. A Babilônia apocalíptica perseguia os verdadeiros cristãos e não foi diferente com esse grupo que eles chamavam de anabatistas. Um historiador católico, membro da Academia Francesa de Letras, eu gosto de citar um católico, para não dizerem que nós evangélicos cristãos estamos inventando isso, relata que o Papa Lúcio III proibiu a pregação do líder Valdo. Né? Então vamos agora fazer a citação desse historiador católico, Daniel Rups. É uma coleção bem interessante, né? São acho que 10 volumes de história da igreja. Ele diz: negavam à igreja o direito de possuir bens, mas assimilavam a todo juramento a uma blasfêmia, condenando todas as guerras, mesmo as defensivas, e recusavam aos poderes constituídos o direito de castigar os criminosos, cujas faltas aos seus olhos dependiam apenas de Deus. Deram-lhe o nome de perfeitos ou de puros. Olha como que o historiador católico fala desse grupo anabatista, né? Primeiro, ele dizia que a igreja não deveria possuir bens, a igreja católica possuía muitas riquezas. Provavelmente, irmãos, a igreja católica hoje, no mundo, ela é a maior possuidora de bens. Certamente a Microsoft tem menos bens do que a igreja católica, tem menos riqueza. Eu recomendei a vocês e recomendo de novo. Tem um documentário disponível no YouTube, A Igreja Oculta. E especialistas que estudaram a igreja católica, escreveram livros sobre isso, infelizmente até conseguiram documentos de forma ilegal, porque foram colocados para trabalhar dentro do Vaticano, mas viram que era uma vergonha tão grande os documentos que eles achavam lá, que eles acabaram tirando os documentos de lá e entregando para um repórter. Acabaram presos, né? Cometeram uma ilegalidade. Mas a igreja católica não teve como negar, tá bom? Eles possuíam bens, e o livro que foi escrito, né, sobre a igreja oculta, ele diz, olha, não tem como calcular a riqueza dessa instituição no mundo. Então Pedro Valdo dizia, a igreja não deve ter riquezas, e estava certo. Mas o historiador católico diz que Pedro Valdo está errado. Não, a igreja pode possuir bens sim, né? Diz que ele blasfemava contra a igreja porque condenava as guerras. E a igreja católica, ela diz que ela pode fazer guerra porque o santo Agostinho de Hipona
disse que ela pode fazer guerra. É claro que estava errado, mas o historiador católico critica Pedro Valdo. Então, mesmo as defensivas, a igreja não deve fazer guerra de tipo nenhum. Os muçulmanos estavam atacando, a igreja ela não pega em armas. E ele conclui dizendo que eles eram, que deram-lhe o nome, quer dizer, as próprias pessoas em volta, os não cristãos e talvez até outros católicos que viviam na França, chamavam eles de perfeitos ou de puros, porque eles não tinham nada do que a Igreja Católica tinha. Então, esse aqui é um dos exemplos da igreja, né, que existia sim fora da Igreja Católica. O que a Igreja Católica vai fazer? Ela vai perseguir através da Inquisição, né, e eram torturas terríveis, irmãos. Para as mulheres, tinha uma das torturas, eram esmaga-seios, né, e para homens e mulheres havia uma roda em que eles iam esticando a pessoa, que às vezes chegavam a soltar as juntas, né, e depois queimavam na fogueira. Alguém pode imaginar que isso seja uma igreja cristã? Mas os reformados estão cegos espiritualmente, porque eles falam que essa era a igreja cristã, que faz guerras, cria um sistema de tortura, pior do que o Estado Islâmico, esse movimento islâmico faz hoje, porque o Estado Islâmico só corta a garganta. A Igreja Católica ela torturava por semanas. Quando eu comentei sobre as igrejas reformadas, lá no período da igreja de Sardes, pegue o livro número 1, volte lá no vídeo, eu cito a história do pastor Baltazar Rubimaia, que ele foi torturado por católicos, torturado por reformados, né, e acabou sendo morto em meio a torturas. O comentário prossegue. Este mesmo historiador confirma que os anabatistas identificados como valdenses nunca foram exterminados e existiram antes da Reforma. Daniel Rups, página 583. Ele diz: na verdade, o puritanismo valdense nunca chegou a ser extirpado, como aconteceu com o catarismo albigense. Esse catarismo albigense é um outro grupo, eu não vou citar todos aqui, no meu livro de História da Igreja eu cito, né? Foram vários grupos que a Igreja Católica diz, eu consegui exterminar, mas na verdade eles fugiam das cidades e iam viver nas montanhas. Alguns foram viver entre os bárbaros, e os bárbaros escravizavam eles. Mas por quê? Não podiam viver junto com os católicos. Alguns foram viver com os muçulmanos. Na primeira cruzada, quando a Igreja Católica invade Jerusalém, tem um historiador judeu que relata essa invasão e ele cita diversos grupos cristãos que não eram católicos e que a Igreja Católica matou. Diz que ela, quando entrou lá, ela matou judeus, muçulmanos e cristãos que estavam dentro de Jerusalém, né? Eles foram, diz que os próprios muçulmanos, quando reconquistaram Jerusalém, eles foram mais misericordiosos ou menos maus do que os católicos. E tem gente que diz que essa é a coluna e firmeza da verdade, que essa é a luz do mundo. Não tem como. E Daniel Rups prossegue. E sobreviverá até os nossos dias nessas comunidades valdenses dos Alpes, que mais tarde se fundiram com o protestantismo. Não é verdade que se fundiram com o protestantismo. Por quê? Porque o protestantismo, na verdade, ele não vai aceitar a maioria dos grupos anabatistas, né, que eles chamavam de rebatizadores, por causa do batismo infantil. Eles até tentaram se fundir, tá bom? E eles confundem porque no período da Reforma teve católicos que conheceram anabatistas, largaram o catolicismo e foram para os anabatistas, tá ok? Depois, na Inglaterra, teve anglicanos reformados que abandonaram também a Reforma e foram para os anabatistas. Assim surgiu a Igreja Batista. A Igreja Batista eram anglicanos puritanos que abandonaram aquela doutrina
conheceram os anabatistas e aí se fundiram a eles, e aí vai dar origem à Igreja Batista moderna. Da mesma forma, na Boêmia, os pobres de Lyon irão juntar-se aos hussitas. Bom, então todos esses são exemplos, né, de grupos, e a história, se nós conseguíssemos cair na história, em documentos, é que a Igreja Católica ela destruía tudo. Ela destruía tanto documentos cristãos como filosóficos, tudo que ela podia destruir, ela destruía. Até proibir a leitura da Bíblia, ela proibia, né? E uma das coisas que eu acho marcante, né, ela proibiu o povo de participar do sangue de Jesus. É claro que essa instituição, ela não é uma instituição cristã. Ela está trabalhando para o anticristo. Até hoje, os católicos não participam do sangue de Jesus no momento da missa. O comentário prossegue. Apesar dos católicos e reformados afirmarem que não havia outra igreja fora da Igreja Católica, a história já comprovou o contrário. Bom, agora eu vou citar uma revista que não é nem religiosa, né? A revista Super Interessante publicou, né? Eu extraí lá no ano de 2020, 2 de setembro de 2020, né? Numa reportagem que dizia: como surgiram as igrejas protestantes. E ela diz a Igreja Batista. E diz: o movimento anabatista já existia quando Lutero começou a questionar a Igreja Católica. Isso aqui é um historiador secular, né? Então, reformados, não adianta mais vocês mentirem. Não adianta mais. Na verdade, a reforma protestante foi um grupo que tentou reformar a Babilônia apocalíptica. Quem pensa realmente em salvação da sua alma, eles veem isso como uma disputa de conhecimento teológico. Não. Isso aqui é uma questão para ser decidido onde a nossa alma vai passar a eternidade, no céu ou no inferno. Bem, e seguir as doutrinas da Babilônia apocalíptica significa que a alma vai para o inferno. O comentário da Super Interessante prossegue. Mas, como outras correntes protestantes, veja que eles chamam de protestantes também, tá bom? Eu não usaria esse termo, né? Os anabatistas, eu não gosto de usar como protestantes. Mas, como outras correntes protestantes, o movimento só ganhou expressão após a Reforma. Acabou dando origem à Igreja Batista. Isso é verdade, porque a Igreja Batista era um grupo de anglicanos puritanos que em 1609 saíram e foram para a Holanda, né, e lá conheceram um grupo de Amsterdã, um grupo de anabatistas. Lá eles foram batizados, o pastor John Smith, né, que era o pastor desse grupo que saiu da igreja reformada. Lá eles foram batizados, abandonaram a doutrina da predestinação de Agostinho de Hipona, que Lutero, Calvino e Zwinglio também pregavam, que é uma doutrina pagã que era pregada por todos os povos pagãos antigos, romanos, gregos, celtas, cananeus, né, todos eles, indianos, todos eles pregavam essa doutrina pagã. Então esse grupo de anglicanos abandonou o batismo infantil e a doutrina da predestinação. Bom, vamos falar um pouquinho sobre reformados, né? Eu vou citar aqui dados de um livro, Outro Lado do Calvinismo, que fala como Calvino defendia a morte das pessoas, tudo baseado na teoria da guerra santa ou guerra justa de Agostinho de Hipona. Eu comento: Calvino foi um dos maiores perseguidores entre os reformados. Qualquer que discordasse das suas doutrinas, ele defendia que deveria ser morto. Michel Servetos, 1509 a 1553, foi um espanhol que ousou se opor a Calvino. Calvino, irmãos, era um político religioso igual Constantino. Ele era o governador e juiz de Genebra. E ele realmente defendia a morte de quem defendesse alguma doutrina cristã diferente da dele.
Escreveu diversas cartas a Calvino, tecendo críticas institutos, ou seja, Servetus criticou os escritos de Calvino. Servetus criticava a doutrina da Trindade e a doutrina da predestinação. Bom, eu concordo com a doutrina da Trindade, eu concordo que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas se chega alguém questionando, dizendo, Levi, eu não acredito, eu não posso mandar matar essa pessoa. Um cristão não faria isso. Os católicos chegaram a prendê-lo, mas ele escapou. A Inquisição Católica queimou a sua estátua de forma simbólica. Olha só. Ele vai cair nas mãos de quem? Escapou dos católicos, mas cai nas mãos de Calvino. Calvino afirmou que Servetus seria morto se fosse a Genebra. Em carta a seu amigo Farel, escreveu: Servetus recentemente me escreveu e anexou em sua carta um longo volume dos seus delírios, cheios de ostentação, para que eu devesse ver algo espantoso e desconhecido. Ele faz isso para se aproximar, caso seja de meu acordo. Mas eu estou disposto a dar a minha palavra em favor de sua segurança, pois se ele vier, eu nunca o deixarei escapar vivo se a minha autoridade tiver peso. Né? Aí alguns perguntam aí na internet, né, para reformados, como você antiético aqui, né? Perguntaram para Augusto Nicodemos, ele falou, não, Calvino não matou Servetus, não, ele até procurou defender, né? Mas é mentira isso. O comentário prossegue. Ao chegar em Genebra, Servetus foi preso. 5 dias antes do julgamento, Calvino escreveu: eu espero que o veredito seja pena de morte, tirado do livro O Outro Lado do Calvinismo. Calvino pleiteou a pena de morte tendo como base um verso da lei mosaica: e aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente será morto. Toda a congregação certamente o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural que blasfemar o nome do Senhor será morto. Né? Tirado do livro O Outro Lado do Calvinismo, página 108. É claro que isso não se aplica à igreja. Né? Isso era uma lei para Israel. Durante o julgamento, Servetus comentou sobre Calvino. Se ele não sabia bem que não é o ofício de um ministro do Evangelho fazer uma acusação máxima e perseguir um homem na justiça para a morte? Quer dizer, será que ele não sabe que um cristão não faz isso? Alguns calvinistas defendem que ele não desejava que Servetus fosse queimado. É verdade. Calvino planejou uma morte mais misericordiosa, mais rápida, menos severa. Veja o que o livro O Outro Lado do Calvinismo diz, na página 109. Eu espero que ele obtenha pelo menos a sentença de morte, mas eu desejo que a severidade da punição possa ser mitigada. Ele será levado à punição amanhã. Tentamos alterar o modo de sua morte, mas em vão. Ele falou assim, não, mas ele não queria que Servetus fosse queimado. Né? Ele queria que ele fosse morto. Tá bom? Ele só queria mudar a forma da morte. Por fim, saiu a condenação de Servetus. Nós o condenamos, Michel Servetus, a ser detido e levado ao local de Champel, para ser amarrado a uma estaca e queimado vivo, junto com os seus livros, tanto os escritos por sua própria mão, quanto os impressos, até que seu corpo seja reduzido a cinzas. E dessa forma você acabará seus dias para servir de exemplo a outros que possam querer praticar o mesmo. Né? E se Calvino ele pegava cristãos que rejeitavam o batismo infantil, ele fazia a mesma coisa. E esse homem ele se tornou referência doutrinária para alguns. É inacreditável. Bom, o livro prossegue. As principais acusações contra ele eram por manter opiniões heréticas sobre a Trindade e o batismo infantil. 6 meses após a morte de Servetus, Calvino escreveu uma obra intitulada Defesa da Trindade Ortodoxa contra os erros de Michel Servetus, onde comenta sobre a acusação. Quem agora argumentar que é injusto matar hereges e blasfemadores
estará conscientemente e voluntariamente incorrendo na própria culpa daqueles. Ou seja, as pessoas não podiam nem argumentar com ele contra a morte das pessoas que defendessem uma doutrina diferente dele. Porque se criticasse isso, ele dizia: a tua culpa é igual a deles, então tu tem que morrer. Depois, Calvino escreveu uma carta ao amigo Bullinger, onde fala sobre a morte de Servetus. Ele diz: outros falam com maior aspereza, dizendo que eu sou, de fato, um mestre da crueldade e atrocidade. Desculpa. Que eu agora mutilo com minha caneta o homem morto que pereceu em minhas mãos. Mas é claro que é cruel, né? Ele está se achando justiceiro, mas o cristão não pensa isso, o cristão não age assim. Em uma carta ao rei de Navarre, Calvino escreveu: honra, glória e riquezas será a recompensa de suas dores, mas acima de tudo, não deixe de livrar o país daqueles zelosos patifes que incitam o povo para se revoltar contra nós. Tais monstros devem ser exterminados, como exterminei Michel Servetus, o espanhol, o outro lado do calvinismo, página 108. Por fim, afirma que o seu crime era a opinião de diversas igrejas. Ele diz: e que crime cometi se nosso conselho, por meio de minha exortação, de fato, mas em conformidade com a opinião de várias igrejas, vingou suas execráveis blasfêmias. Igrejas católicas e igrejas reformadas, realmente, elas cometiam esse erro. Aí ele está se justificando, dizendo: outras igrejas também matam. Então, quando os reformados dizem que Calvino não matou, esses textos mostram claramente que eles estão mentindo. O comentário prossegue: nunca foi e nunca será a opinião de igreja cristã. Hobbes justifica Calvino porque era costume daquela época queimar heréticos, e Calvino, na medida em que aprovava o que era feito, estava agindo de acordo com esse costume. Na verdade, a igreja cristã nunca matou. Nunca matou. Ele fazia isso seguindo o modelo da igreja católica, né?